exterior. Então vejam que a famosa guerra fiscal, que nós entendemos esgotada nesse modelo tradicional, ela ainda permitia que os estados brigassem internamente pelos empregos. Agora, o paradoxo é que a guerra fiscal alcança uma dimensão em que os incentivos fiscais, ao final, resultam na transferência de empregos do Brasil para outros países. A despeito desses incentivos serem antigos, atualmente seus impactos foram agravados pela valorização do real, o que torna a importação ainda mais atrativa. Estimativas apontam que pelo menos 10 estados praticam esse tipo de política e que isso custou para a economia nacional, tanto direta como indiretamente, pelo menos 770 mil empregos desde que essas práticas começaram a ser feitas até 2010, é essa estimativa. Essa situação desestimula novos investimentos e a médio e longo prazo serão extremamente nocivos aos próprios estados que hoje favorecem as importações. O efeito líquido da chamada guerra dos portos para a economia do país é, portanto, uma menor arrecadação tributária, perda de divisas, empregos e rendas para os nossos principais competidores. Por exemplo, somente com a China, o déficit de manufaturados alcançou até novembro 27,4 bilhões de dólares. Apenas com a China, meu caro presidente Cacildo Maldana. Como atacar esse problema? Creio que 2 caminhos precisam ser seguidos. O primeiro é preciso aprovar o projeto de resolução número 72 do senador Romero Jucá, que reduz as alíquotas interestaduais do ICMS para importados, de forma a desincentivar os ganhos dos importados com a redução do pagamento do ICMS na passagem para os estados consumidores. Segundo, é preciso montar um mecanismo de compensação fiscal para os estados que passaram a depender fortemente desses incentivos. Evidentemente, para que eles não possam desestruturar as suas finanças, já que em alguns estados, como é sabido, essa participação chega a alcançar, desses regimes de incentivo, respondem por uma parcela muito expressiva da receita estadual. O governo federal precisa, portanto, coordenar esses movimentos. E creio que a própria guerra fiscal, como a chamada guerra dos portos, que é essa nova faceta da guerra fiscal, é resultante, ao final, de uma ausência de uma política ativa de desenvolvimento regional, que, como sabe o nobre senador Inácio Arruda, essa política, a nossa região, o Nordeste, ela recebeu incentivos ao longo do tempo para a industrialização que correspondiam à renúncia federal, à renúncia fiscal no plano federal. Foi assim que, através da Sudene, historicamente, nós pudemos construir um parque industrial do Nordeste. Depois, infelizmente, esses incentivos federais foram perdendo a força e aí iniciou-se a chamada guerra fiscal, que me parece que, no seu conjunto, tem criado distorções extraordinárias, sobretudo desequilibrando a competição empresarial e criando regimes tão extraordinariamente díspares que terminam, por assim dizer, criando um ambiente na área tributária caótico para aqueles que querem empreender. Quero, ao final, dizer